Isso. Pronto. Pronto. Vê aí, Vitor, o teu, abre aí no Instagram, vê como é que está o áudio. Isso. Desde já, boa noite a todos que estejam já entrando nesta live. Nesta noite temos um convidado muito que especial, né? Nesta live vai estar contando um pouquinho o seu testemunho de vida, contando sua história. Como dizia Jô Soares, todo mundo merece uma entrevista, porque todo mundo tem uma história, né? Então, cada um tem uma história para contar, cada um tem um testemunho, e a gente aprende isso. Eu tento resgatar aquilo que os mais velhos faziam, né? Sentava e contava suas vidas, contava a sua história e a gente aprendia, né? Hoje nós estamos aqui com o Nino, mais conhecido como Nino de Coro Dantas. Estamos aqui com Tereza, também sua esposa. Estamos também com o Vitor, aqui também nos bastidores, cuidando do áudio e da filmagem desta live da noite de hoje, certo? Então já vamos dar início, já dando boa noite ao nosso convidado da noite de hoje. Seja bem-vindo a esta live, a este momento de história, né, Nino? Pois é. Porque cada um tem uma história. Pois é. Então se apresente, conte aí para nós. Quem é Nino? Pois é, Willy, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos vendo nesse momento, né, nas redes sociais. A saudação de Nossa Senhora, Salve Maria, né? Paz e bens para todos. Muita gente já me conhece dentro do município de Riacho das Almas. Eu já disse até algumas vezes, quem não conhece Nino Riacho das Almas não conhece Coca-Cola. É verdade. Né? Mas, veja bem, minha vida, eu nasci em Coro Dantas, lá me criei, só fiquei um tempo fora enquanto estudava. Hoje, com 63 anos, casado há 43 anos, já chegando aos 44, no próximo mês de maio completo 44 anos de casado. Tenho filhos, que para mim são filhos, são 2 enteados, mas são meus filhos, porque a gente se dá muito bem. Tenho uma filha também, já é casada, tenho netos, para melhor lhe dizer, eu tenho até bisnetos, tá certo? E a minha vida sempre foi estar, como é que diz, no meio do povo, certo? Meus pais, agricultores e analfabetos. Mas dentro da luta, sempre trabalhando, me deu condições que eu pudesse estudar. Quando chegou a um ponto que eu não tinha mais como ficar em Coro Dantas e não podia pagar colégio, porque na época não era a situação de hoje, era bem diferente, então eu escrevi uma carta para o padre Jonas Menezes, né, e consegui me internar no seminário Nossa Senhora de Lourdes em Surubim. E foi onde eu consegui, né, dar prosseguimentos aos estudos. Né? Muito bem, Nino. Como era o nome dos seus pais? O nome do meu pai era José Ferreira, começando minha ficha, se eu fazer minha ficha, Manuel Ferreira de Lima, meu pai, José Ferreira de Lima, agricultor, mas tinha um apelido, até meio engraçado, Zé Mentino. Zé Mentino. Porque assim todo mundo conhecia ele. Por quê? Porque o pai dele chamava-se Clementino. Tá certo? E, sabe, o pessoal antigamente sempre colocava um apelido. E para facilitar, Clementino chamava ele de Seu Mentino. Aí meu pai ficou sendo Zé de Mentino, ou Zé Mentino. E a minha mãe, o nome dela Maria Benigna de Lima, agricultora, também analfabeta, mas sempre fez o máximo para nos dar o espaço para que a gente pudesse estudar. Nino, como era a fé assim dos seus pais? Que você conseguiu como criança ali, não quero hoje assim um entendimento seu hoje, agora, né? Porque hoje a gente tem um amadurecimento. Mas como criança, como você via a fé dos seus pais? Eram aqueles católicos de missa diária? Ou tinha essa missa diária? Né? Tem muita gente assim, fulano não era de missa diária quando era criança, mas é porque às vezes não tinha igreja onde se morava, um padre só vinha, só Deus sabe quando para a comunidade. Mas como era aquela infância, como eram os seus primeiros contatos ali que seus pais passaram da fé? Qual foi a fé que eles passaram? Qual é a fé que eles tinham? Olha, veja bem, meus pais, eles eram católicos, mas não eram aqueles católicos praticantes. Até por questão também da época não favorecia muito, porque só se tinha missa lá em Coro Dantas
a cada 2 meses ou 6 meses. Agora só tinha uma coisa. Você é natural mesmo de Couro Dantas. Nasci em Couro de Antas. Seus pais são de Couro de Antas. A família toda. A meus avós, tudo é virado de Couro Dantas. Então não tinha quase missa. Uma missa que era certeza, era a missa de Natal, todos os anos. Que até acontecia uma vigília durante a noite, todo mundo pela rua, nas portas um do outro, se cumprimentando e esperando a missa às 5 horas da manhã. Então, mas meus pais não eram muito de frequentar a igreja. Agora eu sempre fui aquela pessoa que, eu não vou me autodenominar barata de igreja, mas eu sempre gostava de estar na igreja. Acompanhava os textos, participava dos textos mesmo. Já existia na sua infância alguma capela lá na comunidade? Existia, sim, a capela de São Sebastião. Aquela que tem a grande que a gente vê hoje? Isso. Já existia aquela grande? Já existia, já. Já existia porque, de acordo com as pesquisas que a gente fez, na época que eu fiquei na educação por 6 anos, com os meus alunos a gente fez uma pesquisa, um levantamento sobre a Couro Dantas, e a gente descobriu muita coisa. A primeira capela de Couro Dantas era pequena. Eu alcancei assim as ruínas dela, porque não tinha calçamento, aquela coisa toda, e depois viu-se a necessidade de uma capela maior e foi demolida a capela, a primeira capela, e foi construída a... Então a capela que está hoje não é a mesma capela? Não, a primeira não. A primeira era uma capela pequena. Exato, pequenininha. Aí depois foi construída a grande. Mas nessa capela acontecia missas, acontecia terços. Tinha um acontecimento normal, entendeu? O mês de maio era rezado, o mês todinho com a comunidade. Por sinal, era e aquilo ali já te encantava e tu já me encantava e eu ia participar, como era pequeno, ainda criança, mas eu gostava de ficar lá na frente sentado no presbitério. Eu me sentia, entendeu, um membro dali. E o que seus pais assim passavam para você ali a respeito de Deus? Porque assim, mesmo eles não sendo ali de, como se diz assim, frequentar muito a igreja, mas eles tinham alguma noção para passar para os filhos de fé, de temor de Deus. E o que é que eles passavam? Tinha, vejam bem. Tinha alguma blasfêmia dentro de casa, falar mal de Deus, de Nossa Senhora? Não se falava mal de Deus nem de Nossa Senhora, pelo contrário. Meus pais tinham o hábito de rezar toda vez que terminava a refeição, tinha que rezar. E educou a gente sempre a rezar também na hora de dormir. E não tinha essa de amanhecer o dia sem lhes tomar a bênção e nem ir dormir sem tomar a bênção. Isso aí era sagrado por parte deles, entendeu? E eles sempre, mesmo sem frequentar tanto a igreja, mas viviam uma tradição que vinha de família, tá certo? Sempre rezava com a gente na hora de dormir, na hora da comida, tá certo? Eles fizeram isso. Muitas, eu hoje ainda sei aquela questão, aquelas orações tradicionais que sempre se tinham antes, que aprendi com meus pais, com meus avós. E aí chega a catequese, já chega uma catequese pelos pais, ou você chegou a fazer a primeira comunhão? Não, cheguei a fazer, a catequese na época era na sala de aula, quando a gente estudava, naquela época. A professora era catequista, e já toda sexta-feira o assunto era religião, tá certo? E religião católica. Até porque lá na nossa região, nessa época da minha infância, a gente não conhecia nenhuma igreja protestante, evangélica, por lá, então, por perto não. Na escola, tinha aquela realidade ali de antes de começar uma aula, se rezava. Rezar, exatamente. Era sagrado. Antes de começar a aula, rezar, e nos finais de semana sempre cantar o hino nacional. Era sagrado isso, né? E até isso eu adotei também esse costume, porque depois que eu atingi a idade adulta, eu fui professor também durante 6 anos, inclusive assumi o posto da minha ex-professora, Dona Maria Amélia, quando ela se aposentou, entendeu? Fiquei lá por 6 anos. E eu levei essa conduta de dar aula de religião toda sexta-feira e rezar antes do início da aula. E Nino ali foi o quê? Foi um menino que fez muita arte, era um menino que dava muito trabalho aos pais, era um menino quieto, era um menino obediente? Olha, Nino foi um menino normal. Não vou dizer que não dei dor de cabeça a meus pais, porque de vez em quando eu estava arrumando umas briguinhas. Eu cheguei até a bater
na boca de um colega meu, um tijolo dentro da mão. A verdade seja dita, entendeu? Coisa normal, né? Coisa de criança, normal, coisa de criança. Mas depois que eu fui amadurecendo, eu quando cheguei aos meus 20 anos, eu já estava bem diferente. A religião já estava falando mais alto em cima de mim, entendeu? Eu fiz minha primeira comunhão, foi assim, não foi com festa, não foi com nada, simplesmente fui na igreja, até porque não tinha missa todo o tempo, todo dia, assim, todo mês não tinha missa, então a minha primeira comunhão foi aquela coisa bem simples. Fui, me confessei, e no dia seguinte fui lá assistir a missa e recebi a Eucaristia. Você sabe dizer assim, mais ou menos quantos meses de vida ou idade que você foi batizado? Rapaz, a idade precisamente não, mas posso lhe garantir que fui batizado recém-nascido. Recém-nascido. Agora, era menos de 2 meses, porque era uma tradição, nasceu, batizou. E principalmente as pessoas que foram meus padrinhos eram daqueles tipos que não gostavam de cozinhar o afilhado. Chegou, nasceu, batizou, pronto. Tinha que batizar. Entendeu? Essa época, Nino, da sua infância aí, foi uma época que já tinha assim, energia elétrica? Ou estava no tempo do candeeiro ainda? Não, eu no meu tempo era candeeiro e um gerador que tinha lá na vila, a diesel. Mas e por que era candeeiro e o gerador? Porque o gerador, ele, como é que se diz? Era ligado às 5h30 para 6 horas, mas só ia até 9 horas da noite. Aí tinha essa luz elétrica na rua e nas casas. Cada uma casa, 1 ponto ou 2 de luz na sala, outro na cozinha e pronto. Mas quando era 9 horas, dava um sinal, apagava-se as luzes e aí a gente voltava para o candeeiro. Por isso que eu digo que era candeeiro e luz elétrica ao mesmo tempo. Só com muito tempo, aí eu não me lembro o ano mesmo, quando chegou a luz elétrica, eu me lembro muito bem que foi um projeto do deputado Draito Nejaim e Araci Nejaim, ele e a esposa, isso eu me lembro. E aquilo foi uma coisa muito boa, quando chegou a energia elétrica. Mas nem toda casa tinha energia elétrica. Quero agradecer a cada um já que está entrando aí na live. Curta, compartilhe essa live para que a gente possa ter mais pessoas aqui com a gente, tá certo? E pode também deixar suas perguntas aí, que você quiser perguntar a Nino, a mim, porque Vitor está aqui para anotar as suas perguntas, no final a gente vai estar respondendo, tá certo? E aí, Nino, você vai se formar, entra aí para a escola, vamos avançar um pouquinho. Vamos sim. E quando? Coro Dantas, até que cedo lá se estudava, e quando terminava... Quarta série. E depois fazia o quê? Depois, quem tinha condições ia para Caruaru ou Surubim, mas isso para os colégios particulares. Riacho ainda não tinha, tá certo? A situação de Riacho era a mesma de Coro Dantas. Lá tinha o grupo escolar, o Capitão Isidoro, que era do estado. Em 72 chegou Patrícia Cardoso, que até hoje atua, entendeu? E eu fui aluno das duas. E fui professor das duas depois, com o passar do tempo. Aí quando eu terminei a 4ª série, aí eu fui para Surubim. Como eu citei no início, escrevi para o Padre Jonas e consegui me internar no seminário, onde concluí o primeiro grau. Foi muito difícil, eu não sabia se eu queria ser padre ou se que você ficou lá mesmo morando? Lá mesmo, morando no seminário. Porque não tinha como voltar para Coro Dantas? Não. Eu só vinha para Coro Dantas de 15 dias e às vezes vim muitas vezes de Surubim para Coro Dantas a pé, porque o Padre Jonas era muito rígido. Quando ele liberava a gente para vir na casa dos pais, era já no sábado de meio-dia por diante, aí já não tinha mais carro para vir. Aí às vezes eu vinha de Surubim para Coro Dantas a pé e na segunda-feira ia para Capivara para pegar onde voltar para Surubim. A gente tinha que se formar para ser padre ou não, só terminar os estudos? Não, a intenção do padre, entendeu? Ele queria que todos que estudassem ali fossem padres. Mas também ele dava o livre-arbítrio de depois, no final, se você vê que não, a sua vocação não dava, se não era bem aquilo, era um seminário menor.
onde você já ia adiantando seus estudos e se preparando para ver se realmente a sua vocação era essa. E quando terminou, me disse, essa não é minha vocação. Aí quando terminou, eu já estava com 20 anos. 20 anos. Foi. Aí conversei com ele, eu digo... Nesse padre, período, algum namoro? não, por Só incrível que pareça, estudo. só estudo. Eu acho que é por isso que eu aprendi alguma coisa. Verdade. Só estudo também. Os seminários daquela época não eram tão mole como hoje não, viu? Como a gente vê, tá certo? Mas é o tempo, é a evolução dos tempos, né? Aí quando eu saí do seminário, aí consegui, em pouco tempo, eu saí do seminário com 20 anos, né? Aí em pouco tempo eu consegui um emprego. Aí fui trabalhar. Emprego? Emprego num escritório. Eu fui auxiliar de escritório. Naquela época não existia telefone assim como hoje, então tinha rádio amador. Então eu trabalhava com rádio amador e fazendo as anotações dos trabalhadores de uma empresa chamada Terrana. É ali de Jaboatão, a terraplanagem que fez a estrada de Xangrande, de Frei Miguelinho, a Pinhões, de Riacho das Almas e depois de Trapiá a Rangel. Aí foi quando eu conheci uma pessoa e resolvi me casar. Você trabalhava, mas morava em Corudantas ainda? E morava em Corudantas ainda. E quando o serviço passou para Trapiá, aí a gente acampava em Trapiá. E só nos finais de semana cada um ia para suas casas. Tá certo? Aí em Trapiá, quando eu conheci Terezinha, né? Eu Tereza, como até hoje, e a gente se entendeu. E foi a sua casando. primeira namorada? Não, foi a segunda. A segunda Foi namorada. a segunda, foi. A segunda namorada. E a segunda namorada durou quanto esse namoro? Teve noivado? Pular a cerca? Correr pela janela da hora? Não, esse namoro começou com o almoço. Uma questão de amizade, entendeu? Antes conheci a mãe dela, a minha sogra, Dona Leopoldina, uma pessoa maravilhosa, tá certo, lá de Trapiá. E conheci, por meio de conhecimento, sim, porque aí tem uma coisinha que eu vou voltar atrás, recapitulando. Quando eu estava nos meus 16, assim que eu saí do seminário, entendeu? Conheci a Umbanda, vê só. Depois do seminário? Depois do seminário, foi depois do seminário. Aí eu conheci a Umbanda e comecei a frequentar, assim, mas como chegou, curiosidade. Como chegou a Umbanda na sua vida? Foi através de alguém? Curiosidade e através de um amigo. De um amigo. De um amigo, ele me falando que lá era muito bom, porque não sei o quê, e Nino sempre curioso do jeito que foi, Quis conhecer. eu vou conhecer. Aí conheci, e aquilo, alguma coisa me chamou a atenção, entendeu? Aí eu participava de reuniões, de aprendizados, porque é todo um processo, como outras religiões também, eles têm lá, hein? Eu, por conta disso, ainda passei mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Agora, veja só, era aquele umbandista / católico, ou católico / umbandista. É um pé na igreja e outro lá. Isso, é um pé lá e outro cá, entendeu? Mas... Vá tomando um pouquinho sua água aí, para lavar a garganta. Já agradecendo a cada um que está aí compartilhando a live, curtindo, tá certo? Continue compartilhando, curtindo a live. E a gente tem muito mais histórias aí pela frente. A gente está só começando aqui, só um pouquinho da infância dele, vendo um pouquinho essa história que eu amo de ouvir demais. Nessa infância, era uma vida que não era fácil, né? Como hoje, que um carro passa na porta, que escola muitas vezes está do lado da casa. Hoje tem opções, você escolhe escola. Hoje tem escola particular em preço acessível para todo mundo. Mas naquele tempo não. Naquele tempo você podia ter o teu dinheiro, mas não tinha onde, né? Então era tudo assim, mais difícil. Mas era um povo que não se dobrava, que quando realmente queria um objetivo, lutava e conquistava, né? Então, Nino, aí esse tempo que você passou da Umbanda durou 20... Foi uns 20 anos. Uns 23, 24 anos. 20 anos. Certo, E as pessoas têm muito, assim, isso é muito importante falar, porque assim, quando as pessoas falam de Umbanda, as pessoas já pensam assim, que a gente tá lá dentro só para fazer o mal aos outros. Que a Umbanda é só para isso. Né? As pessoas pensam que é só para isso, só para fazer o mal. Exato. Né? Classificam logo, catimbalzeiro, não sei o que. Que é só para fazer o mal. Mas às vezes é uma religião que muitas vezes lá dentro... Veja bem, é aquilo, a sua natureza
Deus lhe dá vários dons, tá certo? Mas você tem uma coisa dentro de você que se chama natureza, se chama interesse, tá certo? E às vezes quando a gente não se administra bem, a gente se perde na nossa caminhada. Sim. Em tudo, porque o mal, para se fazer o mal, não precisa ser humanista, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, evangélico, entendeu? Porque o grande mal, às vezes não, o grande mal sai da boca da gente, quando a gente não se policia, quando a gente não se identifica. Né? Porque fazer o mal aos outros é fazer o mal a si mesmo. Quando eu ofendo alguém, o primeiro ofendido fui eu. Entendeu? Nesse momento, vou falar que eu tô, nesse momento que você estava ali, você sentia assim que estava ali, que ali era o seu lugar de ficar mesmo, que ali era a sua religião, você sentia que estava ali, ou tinha alguma coisa que dizia assim, não é aqui? Olha, de início, quando eu cheguei ali, vieram todos, como é que se diz, enchendo a minha cabeça, e eu pensei, aqui é o meu lugar, agora eu estou no lugar certo. Só que com o dia a dia, eu comecei a conhecer e comecei a descobrindo que a minha realidade não era aquela. Certo? A minha realidade não era aquela. Que mesmo frequentando a Umbanda, mas eu frequentava a Igreja Católica. Eu fazia leitura na missa, entendeu? Até que um dia Dom Dino descobriu e, como é que se diz, pegou no meu pé, puxou na minha orelha, certo? Eu participava no mês de maio, eu cantava na igreja, eu era aquilo, entendeu? Eu não sabia na realidade o que eu era. Até que eu fui amadurecendo, a minha cabeça foi amadurecendo, e isso também foi amadurecendo minhas ideias. Eu fui me orientando mais comigo mesmo, tá certo? Comecei a refletir o seguinte, que a gente fazia reuniões, aconselhava, às vezes as coisas davam certo, às vezes não davam certo. E não chegou a se formar alguma coisa dentro da Umbanda? Da Umbanda, sim. Eu fiz estudos, tive uma teologia espírita. Chegou a atender pessoas? Cheguei a atender, desenvolver reuniões, entendeu? Agora, nunca teve aquela história de pensamento de maldade. Convite teve, entendeu? Oferta de dinheiro teve. Meu amigo, nem toda hora eu consigo fazer o bem, quanto mais fazer o mal a ninguém, tá certo? E outra coisa, eu não estou aqui para ser arma de vingança de ninguém. Às vezes algumas pessoas me compreendiam, mas às vezes não compreendiam, porque você sabe, a gente não consegue agradar a todo mundo, certo? Até que chegou um dia que tudo começou a ficar difícil, eu perdi a saúde emocional, e um dia eu tinha lido um trecho, um documento, uma coisa que falava que todos os espíritos sempre acabavam no tarja preta. Porque essa escrita lá, esse dizer, tinha sido de uma igreja. É uma igreja evangélica. Pronto, nesses folhetos que os irmãos evangélicos distribuem pra gente, né? Sim. Aí lá estava dizendo que todo espírito acabava em depressão, e eu já estava com um princípio de depressão. Até que um dia de domingo eu acordei. Isso não atendia em casa? Tinha um local específico? Não, eu tinha o consultório específico e tinha o salão para desenvolver reuniões. Exato. Isso durou 20 anos? 20 anos. Aí quando eu cheguei a entender que não era aquilo que eu queria, né? Lendo isso, eu digo, bom, eu já estou a princípio do tarja preta. Aí eu já estava tomando Lexotan para me ajudar a me acalmar. Aí um dia de domingo, agoniado, umas coisas acontecendo, eu chorando junto com a minha esposa, aí me passou na cabeça, eu estava dentro de um salão que tinha sido um restaurante e tinha ido embora tudo assim, de água abaixo. Aí eu disse, se Nossa Senhora Aparecida interceder, ainda botei ela na dúvida. Vamos segurar aí um pouquinho, vamos segurar para deixar um gostinho aí. Pronto. A gente vai chegar lá. Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Sim. Que a gente pulou, mas eu acho que eu estou entendendo, eu vou voltar. Como era a minha escola. Aí você conheceu Tereza, foi a sua segunda namorada.
Foi. E aí eu fiz a pergunta e a gente pulou para isso aí. Voltou um pouquinho. Isso, né? Aí você namorou com ela 1 ano, teve noivado, você Não. almoço. Foi um almoço, é isso mesmo, foi um almoço que eu já tinha conhecido, como é que se diz, a mãe dela, que a mãe dela tinha me procurado para tratar de assuntos espirituais, tá certo? E a gente conversou, mas vamos deixar o que foi que ela queria, como é que se diz, em segredo, que é para endossar mais a história, entendeu? Aí, essas alturas do campeonato, Tereza estava no Rio de Janeiro, aí chegou e tal, aí eu estava no meio da família, a gente se conhecendo, conversando e tal. Aí foi quando eu conheci Tereza e a gente começou a se entender. Tereza chegou do Rio no mês de fevereiro, março, por aí assim. Aí no dia 26 de maio do mesmo ano, março, abril, aí maio. No dia 26 de maio, a gente estava morando junto na mesma casa. Foi aquele espanto. Não casou? Não casei, não. A gente morou junto um certo tempo, aí depois a gente casou. Aquele espanto. Casou com quantos anos? A gente... Estava junto? 26. 26 anos depois. 26 anos depois. Decidiram casar, viver o sacramento. Exatamente, viver o sacramento. Então, veja bem, foi aquele espanto, porque havia uma diferença de idade, tá certo? Mas essa diferença de idade... Qual é a diferença de idade de 12 anos. 12 anos. 12 anos. Quem é mais velho? Ela. Ela é mais velha. Foi bom que me deu mais juízo. Isso. Olha, precisava. Porque na época eu ia completar 21 anos em agosto, né? Aí 3 meses antes, que foi em maio, aí a gente se juntou. Sim. Aí depois a gente casou, tá certo? Aquele espanto, não vai dar certo. Eu dou 3 meses. Não, quando ele jogar um filho ou 2 para ela, abandona para a sogra criar, não sei o quê. Não ia dar certo, já está com quantos anos? 43 anos, já, como dizia um amigo meu, seu Manuel, ele dizia, 43 dentro dos 44. Muito bem. E voltando um pouquinho na época do estudo, como você falou aí, citou ainda pouco, a dificuldade, muitas vezes eu fui para a escola sem almoço. Não tinha o que almoçar. E não existia merenda na escola ainda. Eu comecei a estudar quando não tinha merenda na escola. E nessa época, assim, início do ano, início das aulas, os imbuzeiros estavam começando a figar os imbus. A gente levava um pouquinho de sal. A gente chamava uma tortinha de sal. Por trás do grupo tinha um pé de imbu muito bom e a gente ia tirar imbu para comer com sal. Depois começou a chegar a merenda. E o que era a merenda? Farinha de trigo e leite em pó. Era papa. Muito bem. Aí hoje, aqui nós estamos com a imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu sei que sua paixão é a moreninha. É a moreninha. Mas que não deixa de ser das graças. Mas não deixa de ser da graça. É uma só os títulos, né? Agora a moreninha é minha intimidade. Sininha. Aí no momento que você estava ali, as coisas tudo dando errado, e você estava percebendo que as coisas não eram daquele jeito, você fez alguma prece para ela? Fiz. Estava com algum problema de saúde? Tava. Problemas cardíacos. O que você tinha nesse coração? Eu, na época, ainda na minha juventude, pronto, quando a minha menina nasceu, quando a Thaís nasceu, eu fui fazer uma série de exames, tá certo? Aí o cardiologista descobriu que eu tinha um sopro, certo? Um sopro. Mas isso não é nada não, mas acontece, aí eu bebia, eu fumava. E o médico disse que um sopro para a ciência não tinha quase significado, mas é que teve, porque eu continuei fumando, eu continuei tomando minhas bicadinhas, eu não bebia demais, mas bebia. Agora fumar, eu fumava demais. Durante o dia, se eu estivesse em casa, era uma carteira, um pouquinho, mas quando eu estava de plantão no hospital, né, aqui de Riacho, trabalhei 6 anos aqui no hospital de Riacho, era uma carteira durante o dia e uma carteira à noite, porque passava a noite acordada, era cafezinho e cigarro. De repente, algumas vezes entupida, que eu tive que submeter-se a uma revascularização, que muita gente conhece por ponte safena. Pois é. Você chegou a fazer o ponte safena? Cheguei, fiz 2 pontes. Precisava só fazer 2? Precisava fazer 4. Para fazer 4. Fazer 4. E cadê as outras 2? Nossa Senhora levou para Jesus, Jesus fez para mim. Você fez algum voto com ela, alguma conversa com ela? Tive. Como foi isso? Como eu estava lhe falando, já ameaçado, com os problemas cardíacos, vendo a hora morrer, que um dia eu olhei para minha filha, eu digo, acho que eu não vou ver minha filha feito uma moça. Mas
Não vi feito moço, que já estou vendo moço, é a minha neta. Neta. Veja bem, nesse domingo que eu estava agoniado, já estressado, assim, não era estresse de raiva, de nada, estresse de muita coisa na minha cabeça. Sim. E eu preocupado, porque eu ia morrer e a minha filha era muito criança, entendeu? E você sabe, filho sem pai, sem mãe, como Sim. é a situação, né? Aí, ali dentro daquele salão, que era o restaurante, eu olhei para uma imagem de Nossa Senhora, uma foto de Nossa Senhora que tinha na parede. Eu digo, minha Nossa Senhora, se a senhora interceder a seu filho Jesus, veja como é a nossa fé. Ainda duvidei, sim, né? Hoje eu não faço mais isso. Hoje em dia eu já cheguei a pagar a promessa antes de ver a causa resolvida. E alcancei. Se a senhora interceder a seu filho Jesus, que eu me liberte dessa depressão, eu já estava tomando remédio controlado, e a minha vida mude, eu melhore mais, tá certo? Eu abandono essa vida espírita, de umbanda, acabo com tudo, e aqui esse salão vai ser um pequeno templo humilde dedicado a Nossa Senhora. O resto da minha vida, e eu vou me dedicar ao Evangelho, parece que já era o chamado de São Francisco. E eu vou me dedicar ao Evangelho pelo resto da minha vida. Enquanto eu puder seguir aqui, tomar conta de tudo, isso aqui eu vou tomar conta. E saí dali, fui lá onde era o salão, onde eu fazia reuniões, onde eu atendia as pessoas, peguei na toalha da mesa assim, com tudo em cima, aquelas paramentas todinha, né? Peguei, puxei e disse, tudo isso é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Amém. Era eu correndo na frente, Terezinha, uma amiga minha, correndo atrás. Porque eu saí chorando, desesperado e sem dizer para onde ia. Elas não sabiam para onde eu ia. Aí quando eu saí correndo, aí vamos ver o que é que vai acontecer. Aí joguei tudo no chão. Pronto, a partir desse dia foi um dia de domingo. Uma pena que eu não marquei a data. Só sei que foi um dia de domingo. Dia do Senhor, né? Dia do Senhor, pronto. A partir desse dia até hoje, nunca mais espiritismo. O povo batia na minha porta, pronto. Sim, aí eu já fui no salão, coloquei uma mesa, coloquei 2 tijolos em cima da mesa, cobri, botei uma toalha bonita, bordada de renda na mesa, e botei 2 tijolos em cima da mesa, cobri com outra toalha branca, e lá botei a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Já estava entronando a minha moreninha lá, tá certo? E comecei a rezar o terço toda quarta-feira. E isso se estende até hoje. Até hoje. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Aí a partir daí, Nino foi para a cirurgia? Foi um pouco tempo, porque eu continuei trabalhando. Quando foi um dia eu conversando aqui com o menino, nós disse, faz um raio-x no meu peito, para eu ver como é que está a minha situação. Aí quando veio, o coração estava bem alterado. Mostrando a doutor Moço, ele disse, Nino, eu não sei como você, fumante do jeito que você é, já não teve que submeter-se a uma cirurgia. Isso foi na sexta-feira, que era o plantão dele. Na outra sexta eu estava na Santa Efigênia. Passei mal, aí pronto. Aí foi encaminhando os processos cirúrgicos, entendeu? Aí eu tive que dar uma pausa na rezada esperando. Isso foi no mês de dezembro. Foi no dia 18 de dezembro. Aí eu marquei, porque coisa ruim é difícil de esquecer. É verdade. Foi 18 de dezembro, eu fiquei 18, 19 e 20. Dia 21 eu saí do Santa Efigênia. Você foi para operar sabendo que tinha 4 pontos. 4 pontos. E eu ainda hoje tenho esse exame, que foi aquele exame, uma cintilografia do miocárdio e o que chama de cateterismo. Cateterismo. Aí tá lá as chapas desse tamanho, marcadinhas, as setinhas, com um lápis, mostrando as 4 pontos. Quando na cirurgia, que os médicos, quando abrem ali o peito, é que descobre. Descobre. Aí eu fui certo para fazer 4 cirurgias, né? Quer dizer, fazer a cirurgia e revascularizar em 4 pontos. Aquela que abre o peito. Abre o peito e abre a perna para tirar, como é que se diz, a artéria, né? Então, quando eu desci, aí o médico marcou a minha volta para o Dr. Heraldo Maia, que era o da equipe da cirurgia, para o dia 25 de dezembro.
Eu disse, esse homem vai vir aqui não, hoje dia de Natal ele quer estar com a família. Aí eu comentei em casa com Tereza, eu digo, vai marcar esse tempo todinho, porque eles estão vendo que eu não vou alcançar esse tempo, eles não querem nem ter trabalho. Quem vai trabalhar dia 25 de dezembro? Mas eu vim assim mesmo, estava marcado. Quando foi 10 horas da manhã, o médico chegou. Aí a equipe lá do Santa Virgem, mas doutor, a gente nem esperava o senhor aqui, hoje é Natal. Eu disse, não, Natal foi ontem. Eu já tive meu Natal com a minha família, mas hoje tinha aqui meus compromissos. Aí foi quando ele marcou a cirurgia para 11 de janeiro. Eu digo, outra temporada. Aí eu desci no dia 10 para ficar lá e a cirurgia foi feita no dia 11. Quando eu saí de casa, na véspera, eu reuni o pessoal, rezei o texto, foi até Valéria quem tirou o texto, que eu não podia falar mais. Quando eu falava, eu ficava cansado. Rezamos o texto, eu me entreguei nas mãos de Deus e sobre a intercessão de Nossa Senhora. Eu disse, minha Nossa Senhora, a Senhora me leve. Pegue o meu coração e apresente a Jesus e deixe ele fazer, e peça para ele fazer a obra. Aí, isso foi no domingo, aí na segunda-feira de manhã eu desci, fiquei lá, na terça-feira fui operado. Aí, quando eu fui entrar no bloco cirúrgico, a pessoa que estava me acompanhando, eu me lembro direitinho, eu cheguei, me deu um abraço. Eu não perdi a pose, não, eu não fiquei triste, não. Ela aí que possa dizer. Eu só tinha dificuldade para falar por conta do meu problema, mas para ficar nervoso, com medo, chorando, não. Aí, pronto, deu um abraço, eu digo, outro abraço, aí o médico, o enfermeiro estava com isso, dois, porque eu disse, porque um é dela. E eu vou entrar aqui. Porque se eu não voltar por aqui, aí ela leva esse abraço. Porque de uma coisa eu tenho certeza. Depois de tudo passado, se eu não acordar aqui, é porque com certeza eu acordei com Jesus e Maria. E assim entrei. Digo a você com toda convicção, sem nenhum medo, sem nenhum nervoso, sem nada. Eu nunca me senti tão disposto naquela hora. E disse mais uma vez, minha mãe, o meu coração está nas suas mãos. A confiança, a fé. Pois é. Aí depois da cirurgia, já no outro dia, não foi dar com uns 2 dias, aí o médico me disse para onde foram as outras 2 pontes que era para fazer 4 e a gente só encontrou 2. Aí eu disse, não, as outras 2 teve um ajudante para vocês, para facilitar o seu trabalho. E até hoje, 23 anos. Aí cumpriu a promessa da construção. Cumpri a promessa e comecei. Demorou para construir? Ainda está em construção, porque a casa de Deus ela é sempre renovada. Tá certo? Mas aí quando começou a mexer lá, foi o quê? Depois dessa operação, quantos meses ou demorou anos? Não. Quando eu fui fazer a cirurgia, a capela já existia. Já fui fazendo uma torre, botando a cruz lá em cima, certo? Fui correr atrás de um sino para anunciar, né, a palavra de Deus que ia ser anunciada ali, e comecei trabalhando, sempre fazendo um pouquinho. Porque essa construção, na época, quem era o padre? Na época, o padre era Luiz Antônio. Aí eu comecei a rezar o texto. Comunicou a ele? Comuniquei. Ou fez por sua cabeça? Não. No dia de domingo, na missa do mês, e ele sempre foi atencioso com o coro dança, celebrava todo primeiro domingo à tarde. E no dia de domingo eu fui para a missa. Aí quando terminou a missa, que ele ia dar a bênção, aí eu pedi a palavra. Aí ele disse, pois não, pode falar. Porque ele sabia que eu era espírita, que não sei o quê. Aí, diante da assembleia. Mas parece que foi uma coisa guiada por Deus, que nesse dia a igreja estava bem cheia. Tinha muita gente. Você conhece a igreja de Coro Dantas? Aqueles bancos todos estavam completos. Então, eu muito emocionado, ora chorava, ora ria, ora eu tirava a lágrima do rosto, entendeu? Aí falei para ele do desejo que eu estava sentindo e que estava me convertendo naquele momento. E dali por diante, aí contei toda a história, ele eu perguntei se eu podia falar, ele disse, fique à vontade que nós não temos pressa. Aí eu contei a história todinha, a minha trajetória todinha, de como foi, o que aconteceu e tal. Aí ele disse, tá certo, me acolheu,
Disse, você seria capaz de professar aqui no meio do povo? Eu disse, quantas vezes quiser. Certo? Aí ele me levou lá para o presbitério, tá certo? E pediu que eu professasse, que eu rezasse o credo. Eu rezei, tá certo? Uma hora rezava tranquilo, outra hora rezava chorando, e aquela, porque foi muita emoção. Muita emoção, com Porque, certeza. diga a você, foi uma mudança radical, total. Não teve essa assim, eu estou mudando, não, foi de uma vez. Porque assim, muitas pessoas não entendem, porque assim, às vezes é de fora e não entende. A religião espírita, eu digo isso porque não vai ser meu testemunho hoje, mas eu conheço bem isso. Não é uma decisão como você está na igreja católica ou você está numa igreja evangélica e você diz simplesmente assim, eu vou passar a não seguir isso. Não é fácil, tá certo? Porque é uma mentalidade, é uma crença, é algo muito forte que não é simplesmente a gente dizer assim que quer mudar. Se a gente não tiver um impulso, uma vontade mesmo de Deus, ali guiando, uma graça de Deus, a gente é o chamado. É um chamado, tem que ter um chamado porque não é fácil. Não é simplesmente dizer assim, eu não quero. Tá certo? Aí, veja bem. Aí você professou ali, Sim. sua fé, e a partir dali foi continuando a capela. Exato. E também frequentando, como é que se diz? Essa igreja, A igreja foi de São dada Sebastião. alguma bênção nessa igreja? Foi. Aí demorou um pouco. Demorou quase 2 anos, quando o padre Luiz Antônio, ele foi lá e deu uma bênção. Não é uma igreja sagrada, assim, Sim. consagrada, porque só o bispo quem faz isso, tá certo? E o padre pode fazer também, com a autorização do bispo e tal. Então, já depois de 2 missas celebradas lá, tá certo? Aí padre Luiz Antônio, um dia ele, como é que se diz, fez uma bênção muito bonita, uma bênção solene, onde ele aspergiu água benta, espalhasse. Então, naquela igreja aconteceu a bênção, acontecia missa. Acontecia missa, aconteceu batizados, e os batizados eram assim, realizados na capela de Nossa Senhora Aparecida, na vila de Couro Dantas, paróquia de Riacho. Então tinha a igreja grande, tinha a sua capela, isso. E tanto tinha missa na igreja... Tinha. A missa na capela de São Sebastião, que a gente chama de capela oficial, é todos os meses. Na capela de Nossa Senhora Aparecida não era todos os meses, mas sempre acontecia 2 meses, 3 meses, porque aparecia pessoas devotos de Nossa Senhora Aparecida que sentiu o desejo de celebrar a missa lá. Teve pessoas que sentiu o desejo de batizar seus filhos, por ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, sentiu o desejo também de batizar seus filhos na capela de Nossa Senhora Aparecida. Então aconteceu batizados dentro da festa litúrgica de Nossa Senhora Aparecida, como também aconteceu batizados sem ser no período da festa de Nossa Senhora Aparecida, no tempo comum, certo? E esses batizados são registrados aqui na paróquia de Riacho das Almas, porque esse tempo era da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Riacho. Depois dessa profissão de fé, depois dessa capela, você começou uma evangelização na comunidade. Na comunidade. Mas ali você atuava só como leigo. Como leigo. Então, qual era o meu? Animar o mês de maio, animar os cânticos na missa, entendeu? Distribuir convite às pessoas, aquilo que os encarregados da igreja tinham esse nome antigamente, né? Faziam isso. Mas depois as pessoas, muitas assim, conhecem você, como diz, Nino, ministro da Eucaristia. Eu vou chegar lá. Aí o que é que acontece? Eu me sentia inseguro. Sim, aí nisso o padre Luiz Antônio diz para mim, Nino, eu queria lhe pedir uma coisa. Ele disse, pois não, se estiver ao meu alcance, ele disse, eu creio que está. Então eu digo o que é. Eu queria, porque ele viu a beleza que a capelinha de Nossa Senhora Aparecida estava tomando. Né? Devagarinho, porque foi feito aos poucos. Eu queria que você se interessasse também pela capela de São Sebastião. Eu disse, pronto. Com certeza. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora eu peço que o senhor me dê carta branca, me diga, me ajude. Tá certo? Eu preciso de ajuda. Você sabe, eu cheguei agora. E isso já estava com
mais de ano já que eu tinha, porque foi quando ele deu a bênção na capela, foi com mais de ano. Aí foi quando ele me pediu isso. Aí ele disse, não, com certeza. O que é que aconteceu? Ele teve que sair, aí chegou o padre Luiz Amaro. Aí ele passou as coordenadas todinha, como de plástico, todo padre faz com o outro, e eu já fui, quando eu me encontrei a primeira vez com o padre Luiz Amaro, na igreja de São Sebastião, ele já foi perguntando pela capela de Nossa Senhora Aparecida, como é que tá. Sim, voltando atrás, um dia para Luiz Antônio, eu estava fora de casa, ele chegou lá, pediu a chave da capela para examinar a igreja, mas quem estava lá com ele disse que ele virou o mundo e os fundos, até dentro do jarro que a gente bota foi, ele foi olhar. Se tinha alguma coisa dentro, se eu estava realmente dentro da prática católica, ou eu estava, como é que se diz, criando uma igreja para a prática do espiritismo, porque existe por aí templos espíritas, né? Sim. Pronto, aí Luiz Amaro, por ali, quando chegou, foi me perguntando, eu fui falando para ele, contei a minha história, ele só fazia assim, tá certo. Já estava passado, né? Sim. Aí foi quando ele abriu aqui em Riacho, não só para mim, um curso de teologia para leigos. Mas era aquele curso bem alongado, sim, só de 8 em 8 dias, um básico. Mas foi muito bom. Só que quando eu fiz esse curso, aí eu digo, é bom, mas está pouco. Para eu ingressar na igreja eu preciso de mais. Mas aí aquela história toda, a dificuldade, aí tinha o ITEC, Caruaru, é o Instituto de Teologia de Caruaru. Aí eu, através dele, ele foi lá, me apresentou, o diretor do ITEC na época era padre Zé Carlos, Zé Carlos ou Zé Carlos, uma coisa assim. Na época ele era pároco da Paróquia da Natividade. Ele não estava no ITEC, ele me trouxe lá, Luiz Amaro. Ele foi muito interessado, me ajudou muito. Tá certo? Aí o que é que ele fez? Eu não tinha condição de pagar a mensalidade no ITEC, então ele, pela paróquia, pagava a metade e a outra metade, uma senhora que eu cuidei dela durante 15 anos, pagava a outra metade. E assim aí eu fiz. Quando faltava pouco tempo para terminar o curso, aí... 3 meses foi. Aí eu tive um AVC. Por conta de tanta preocupação, morreu um enteado, aquela coisa toda no Rio de Janeiro, aquele vai e vem, muita pressão, eu tive um AVC isquêmico. Aí eu fiquei com dificuldade para andar, e tinha que subir escada, descer escada, e com uma certa dificuldade também de raciocinar as coisas, entendeu? Aí a turma não queria esperar, porque sempre tem alguém que não está nem aí. Se você puder, me acompanha, se não puder, você fica aí. E quando eu voltar, eu te encontro aqui de novo. Isso aconteceu. Aí eu fui pedir, eu digo, eu preciso me afastar um pouco, porque está tendo essa dificuldade e tal. Pronto, eu fico o resto do ano, que já era no final do ano. Aí o que é que acontece? No ano seguinte, no início das aulas, eu ainda não estava bem. Eu não me sentia bem. Aí quando chegou o segundo semestre, aí eu voltei. Quando eu cheguei lá, tive a infelicidade que o ITEC tinha passado para a Fafica, tá certo? O grupo lá, o instituto tinha passado para a Fafica o curso de teologia pastoral. Aí eu não consegui ingressar na Fafica, porque veio X burocracia, entendeu? E faltou também quem desse um empurrãozinho. Aí passou-se o tempo, mas eu não fiquei por aí. Aí surgiu, sim, ainda Luiz Antônio, aí a Luiz Amaro. Aí abre o curso preparatório para ministro da Eucaristia. Aí eu fiquei um tempão aqui fazendo a preparação todinha devida, que era necessário. E você vai e começa a agir em Corudantas como ministro da Eucaristia. Também, isso. Depois da investidura aqui, aí eu fiquei. Era com o padre Luiz Amaro. Já, Luiz Amaro. Depois de padre Luiz Amaro... Aí veio José Adeildo. Na época de Luiz Então foi Amaro. Quanto tempo de padre Luiz Amaro? Rapaz, Luiz Amaro foi
Você ficou como ministro da como Eucaristia. ministro. Com Luiz Amaro como ministro, eu fiquei uns 3 anos. 3 anos. Com o 3 Padre Dadá, A época que ele ficou toda. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Isso. depois saiu o Padre Dadá e teve essa divisão. Teve essa da divisão, área aí pastoral. foi Da área quando eu fui pastoral. exonerado. Aí, atualmente, você não é ministro da Eucaristia. Não, Não é ministro Não. da Eucaristia. não. Certo. Não sendo ministro, mas não parou por aí. Não, porque lá na Bíblia tem um cantinho que diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E isso está dito para todo E que nós é batizado. também, não é para todo batizado. Exato, É para é. todo batizado. Quando a gente é batizado, essa é a nossa missão de anunciar o Evangelho. Né? Exato. A gente já tem essa missão de anunciar o Evangelho, de falar de Deus a toda criatura. Né? Verdade. Até São Francisco, quando não tinha ninguém para ouvir, falava para os peixes. Os peixes, Santo Antônio. Santo Os frades todos tinham Os esse frades, hábito. Falava né? para os animais. Os animais. Exato. Né? Quando o povo não queria ouvir, mas era a sede que tinha de falar do É. Evangelho. Né? Isso não precisa de um envio mais de ninguém para falar do Evangelho. No batizado ele já foi No enviado. batizado, todos nós já estamos ali enviados para falar É. do Evangelho. Aí durante anunciado. esse tempo de igreja como ministro, já começou como animador, entendeu? Animador da comunidade, e depois como ministro deu continuidade, eu consegui realizar muitas coisas na comunidade de Corudante e aquele sítio, circo vizinho, porque o padre me designava para ir para Piões, para ir para Trapiá, para ir para as comunidades daquela Sim, região. Eu lembro muito quando eu também fui no encontro de uma igreja, né, lá de Carapatóis, que também era dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Né? Ali eu era responsável pela capela, junto com Dona Rita e toda a sua família. E muitas noites, né, de festas, quando a gente não conseguia padres, né, para todas as noites vir celebrar a missa, muitas vezes o padre dizia assim: olha, chame o ministro Nino de Corudantas para que eu não vou poder, porque vai ter um compromisso, às vezes tinha compromisso com o clero, o padre não podia cair naquele mesmo dia, e muitas vezes você celebrou E a às vezes palavra, ele ligava para em cima da hora, Em eu cima saía da em hora. rasgando e ia. né? E a gente muitas vezes, isso também me aconteceu muitas vezes, isso comigo, eu não era ministro da Eucaristia, mas o padre muitas vezes ligava e dizia assim: eu não vou poder comparecer, e vá lá e pregue a palavra de Deus. Né? E eu me aprontava, ia lá, pregava a palavra de Deus naquela comunidade. E assim a gente vai vendo que o leigo, né, ele não é só para estar sentado no banco escutando. Não. O leigo, ele tem que agir. O Papa Francisco de a igreja Como você está que dizendo, vai. lá também tem um pedacinho na Bíblia, pegando a sua deixa, que ali vai dizer assim: uma fé sem obra é uma fé morta, quase fé sem morta, nenhum valor. Né? Então nós temos fé e nós temos que anunciar essa fé. Ah, mas não é só pregar a palavra de Deus. Ação. É aquele que varre a igreja, é aquele que limpa aquelas plantinhas que estão na frente, é aquele que toca o sino da igreja, Aquele que fica na porta, aquele que fica na esperando. porta, aquele que puxa o texto, aquele que canta, todos eles estão cooperando para o reino de Deus. Né? exato. Você vê um padre, ele chega numa comunidade, seja para celebrar uma missa que foi, ele não celebra só. Não. Né? A missa a gente vê pela liturgia que é o padre junto com o povo. Né? O padre fala, o povo responde, né? Tem todo momento. Então na missa tem quem canta, tem quem ali prepara o altar, quem limpou aquilo ali, quem ligou o microfone. Então não existe uma igreja que diz assim: é só o sacerdote que faz. Exato. Mas nós todos cooperando. A igreja, a celebração é um todo. Por causa do horário, vamos avançar mais um pouquinho, né? Agradecendo a todos que estão aí, né? Vitor está anotando algumas perguntas. Tem pergunta aí, Vitor? Nossa, agradecimentos e os elogios. Isso. Agradecer a cada um que está aí. Continue curtindo, compartilhando esta live também. E hoje, Nina, a gente quer saber hoje o que é que Nino faz, o que é que Nino atua, o que é que Nino está podendo fazer. Nino hoje é ministro da Eucaristia, hoje é diácono, é padre, é frei. É o que Essa hoje? questão de diácono, eu me preparei, eu fiz o propedêutico durante 1 ano, ia para Bezerra toda semana. Mas no final aconteceu alguns impedimentos que até hoje nunca me explicaram o que foi que não permitiu que eu pudesse frequentar a escola diaconal. Mas eu continuei em movimento, não parei por aí. A Bíblia diz: ai de mim se eu me calar. Se eu me calar, até as pedras gritarão. Então veja bem, aí eu saí pesquisando pelo mundo, eu quero fazer mais, eu não quero parar por aqui.
Como eu fui exonerado, né, por questões que nem eu sei direito, porque nunca fui procurado para ser relatado para mim onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei, mas isso está no conhecimento de Deus, é o mais importante. Então eu descobri a ordem, assim, por alto, a ordem franciscana secular, OFS. O que é isso? Ordem Franciscana secular. O que é a Mas ordem? para ser um franciscano, não tem que ser solteiro? Não. Porque você é casado, que a gente não. sabe. Para ser um frade conventual tem que ser solteiro. Porque ele é um frade, mas não é necessariamente ser padre. Agora, ele é um frade, ele é uma pessoa consagrada à vida religiosa, à penitência, tá certo? À oração. Aí vai, como é que você entrar naquele... E o secular pode ser solteiro, solteiro, casado. pode ser homem, mulher. Pode ser homem, mulher. Jovem, porque vai pela JUFRA, Juventude Franciscana. Pode ser idoso. Pode ser até do clérigo. Pode ser um padre, ser secular. Entendeu? Por quê? A primeira ordem são os franciscanos, capuchinhos, frades menores. A segunda ordem, das damas dos pés descalços, as clarissas. E a terceira ordem somos nós, secular. Nós temos o mesmo compromisso que o frade tem. Viver na penitência, da caridade, do amor, da obediência, tá certo? Só que a gente vivemos no século. Por que no século? A gente está no mundo, tá certo? A gente tem uma família. Por que São Francisco idealizou essa terceira ordem? Porque com a primeira ordem fundada e a segunda ordem fundada, as Clarissa, Santa Clara e tal, então veja bem, muitos Isso ainda foi fundado por São Francisco. Por São Francisco. Aceito pela Igreja Católica. Aceito pela Igreja Católica quando ele criou, quando ele foi apresentar a regra franciscana ao Papa, ele já levou essa ideia. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que eram casadas, eram leigos, eram casados, mas queriam seguir, viver o Evangelho segundo a maneira de Francisco. Então, eu sou casado, mas Francisco viu, guiado pelo Espírito Santo, viu que ele não podia deixar aquelas pessoas para trás. Se ele sentir o desejo de servir a Cristo, servir o Evangelho conforme seguindo os passos de Francisco, então ele cria a ordem terceira. Eu pesquisando sobre isso, eu vi nos vídeos que eu estava pesquisando, qualquer um que puder pesquisar isso no YouTube, tem isso aí. Eu vi doutoras, enfermeiras, advogados, juízes, que eles dizem, nós somos franciscanos seculares. E eu achei muito interessante. Ela disse, a gente vive a nossa missão, o Evangelho, dentro da nossa profissão. Da profissão. Da nossa profissão. Né? Como eu anotei aqui para não esquecer, os membros franciscanos fazem uma profissão, um compromisso definitivo. Para isso, eu passei 6 meses fazendo uma reflexão, uma formação, digamos que seja um propedêutico. Essa formação de 6 meses para conhecer a ordem. Como é que funciona? Qual o objetivo e tal. Depois disso, aí foi feito a admissão para a formação. Aí isso aí foi mais tempo. Isso aí durou 4 anos. Durou 4 anos. No final de tudo isso, tem um momento que você faz ali um juramento. É o momento, do jeito que os frades faz a profissão de fé, faz as promessas, nós fazemos do mesmo jeito. Até eu vi no seu Instagram, né? Fotos lá tudinho. Um momento você lá muito fazendo emocionante. Aquele juramento tudinho. Então, assim, quem quiser ver, isso aqui é muito bonito, né? Esse momento tem registrado no Instagram de Nino, né? E ali tem todo aquele momento que você fez, eu achei muito bonito ali, né? Diante. Pois é. Como é ali aquele frade ali, como se diz. Ele é o diretor. Não, veja bem, na ordem nós temos o ministro, porque a ordem, a OFS vive em fraternidade. Agora, essa fraternidade dos membros, e essa fraternidade ela se espalha a ser vivida
pelo mundo, por isso que somos seculares, tá certo? Porque a gente não tá para ficar só se reunir uma vez por mês e dizer, ó, eu passei o mês com saúde, ou não sei o que, não sei o que, não fiz nada. Não. Tem a reunião fraterna, é um momento de meditação e oração, onde a gente começa participando da Santa Missa, a comunhão, aí vai viver o momento de forma fraterno, e encerra com o almoço, aí depois disso aí vem o momento, como é que se diz, de meditação e oração e formação, aonde você vai dar o testemunho de como você está, o que aconteceu, o que você faz, o que você quer, tá certo? Aí tem o conselho da fraternidade. Aí a nossa fraternidade é dirigida pelo ministro, vice-ministro, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e vice-secretário. A cada 3 anos, aí tem o capítulo eletivo, que é onde vai eleger uma nova direção, para que funcione. Tá certo? Então, lá no momento da profissão de fé, está o ministro, tá certo? Está o ministro, está a formadora, que tem que ser pessoas da fraternidade, está o ministro, está a formadora, que é um ritual, e está o padre que vai, como é que se diz, dar a bênção, né? Fechar aquele rito de bênção para legalizar, ou seja, positivar a nossa profissão de fé. Nino, vamos aqui ver. A questão hoje, como é tua A conversa é tão boa que o tempo passa. Que o tempo voa ligeiro. Como hoje é tua evangelização? Tipo assim, se alguém chama você para, vamos dizer, para uma escola, chama você para um terço vir rezar em casa, e Nino vai, Nino se apresenta como o quê? Nino se apresenta lá como... Olha, de que forma você se apresenta, de que forma você faz? Olha, veja bem. O que é o limite, o que pode ser feito, o que não é feito? A primeira palavra que eu dou a isso, eu apareço como mensageiro de Cristo, mensageiro do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Veja bem, depois que eu fui exonerado do ministro da Eucaristia na área pastoral, mas eu sou cristão, sou batizado e como membro da Ordem Franciscana Secular, eu posso rezar o terço, dentro da área pastoral, eu só posso fazer qualquer coisa conforme a autorização do pároco, né, do administrador da área pastoral. Sim. Mas o terço eu posso rezar. Se uma pessoa me convida na família, como eu rezo às vezes na família, que recebe a visita da Mãe Rainha, eu vou participar. Porque o dono do Evangelho é Cristo. Tá certo? Se uma escola me convida para um momento de reflexão, eu vou como cristão e como membro da OFS, como franciscano secular. Porque o Evangelho, se eu fizer essa escolha para viver o Evangelho segundo os passos de Francisco, esse Evangelho não é para eu ler o Evangelho, para guardar para mim. Eu tenho que partir do mundo. Porque quantas viagens Francisco fez para levar o Evangelho, para sanear a paz, entendeu? Então eu vivo isso, eu faço isso. Visito meus enfermos, meus velhinhos, me junto com eles, me sento com eles, rezo com eles, entendeu? Me coloco à disposição da comunidade para servir com o meu lado humano, como franciscano e como humano. Eu tenho um carro à disposição da comunidade, eu não estou querendo aparecer, só estou querendo levar a minha verdade, dizer o que é que eu faço, tá certo? Me coloco, toda pessoa que precisa de mim bate na minha porta, eu estou ali para atender. Tá certo? Porque eu escolhi isso há 24 anos atrás. Que é o que vai completar agora, né? Há 24 anos atrás. Aí tem a Capela Nossa Senhora Aparecida que a gente celebra. Na capela, hoje, o que acontece hoje? O texto toda quarta-feira, e ela está sempre aberta para receber qualquer fiel que quer lá fazer um momento de devoção com Nossa Senhora. A capela não é minha, a capela é de Nossa Senhora. E eu sou franco a lhe dizer, eu já não passei a capela
para administração paroquial, assim, com medo. Porque eu tenho uma promessa. E você sabe que cada cabeça é o mundo e cada cabeça vê o mundo de uma forma. E depois, se a minha promessa não for respeitada, é isso mesmo que eu tenho. Entendeu? Agora, um dia, quando eu morrer, já está o dia da oração lá na capela? Quarta-feira. Toda quarta-feira Toda tem quarta. terço. Eu tenho o terço, aí no momento a gente pede para as pessoas fazer suas intenções, se não pode falar suas intenções, mas pode mentalizar, porque Deus ouve tudo, tá certo? E, exceto, como eu disse, quando alguém quer rezar um texto, quer fazer um momento devocional, é só me dizer que quer. Pronto, você quer que eu vá, você... Já aconteceu, eu estava no Rio de Janeiro e me ligaram para mim pedindo a chave da igreja para ir lá rezar um texto, que era um pessoal que era do Rio de Janeiro e estava aí também, mas eu não estava. Eu digo, não, mas a igreja está aí, Nossa Senhora está aí, pode rezar. Eu vou passar aqui agora para Vitor, para que ele possa falar se tem alguma pergunta, ou agradecimento, que para as pessoas que também deixaram aí que participou, né? E participaram também. Isso. Bom, atualmente temos 6 pessoas aqui participando pelo Instagram, né? Pelo Facebook de Nino, também tem 6, por coincidência. Eu vou começar pelo Facebook de Nino, né? Aqui a Sônia Maria, ela desejou uma boa noite e que Deus abençoe. O Júnior Lima, ele falou o seguinte: grande Nino, pessoa de melhor qualidade, acolhedor, ele e sua esposa Tereza. Deus abençoe grandemente hoje e sempre. Amém. É o Júnior Lima. Também o Fernando Lima, ele falou o seguinte: boa noite, grande Nino, tudo bem? Também, deixa eu ver aqui, vamos agora para o Instagram, né? O Instagram aqui de William, a Adriana Moura falou o seguinte: eita, William, que saudade das suas pregações. Agora te desejou uma boa noite. Aqui, o Cícero Silva, ele falou o seguinte: Nino, um grande missionário popular, um forte abraço e que Deus te abençoe grandiosamente, tá certo? Ivanildo Pinheiro, Lindinho, ele que está acompanhando em Taquaritinga do Norte, né? Mandar um forte abraço para o Nino, para o Ivanildo, e deixa um forte abraço para o Nino também. E Dr. Cícero Feitosa, ele que está lá em Birajuba, ele disse: excelente Nino, ser franciscano secular é uma proposta de vida evangélica. Ele falou o seguinte. Pronto, essas foram as participações, né, que estão aqui acompanhando pelo Instagram e também pelo Facebook. Esse momento aqui agora, Nina, eram algumas perguntas para a gente encerrar esse momento. Fica à vontade. Desde já agradecendo, né, a sua presença. Muitas pessoas cobrando assim: William, faz mais, porque gostaram muito da outra, né? As outras a gente alcançou mais de 2.000 pessoas, não foi, Vitor? Nas duas lives, mais de 2.000 pessoas. Tem pessoas que não estão vendo agora, mas amanhã vê todinho, e vão comentar. Né? E vão comentar. E assim, porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que esteja disponível, bater os mesmos horários, né? E querer vir contar a sua história. Porque quando a gente aqui abre a nossa história, a gente conta a nossa vida, a gente está, né, disposto a ter um comentário desse, com pessoas aí, né? Grande Nino, né? Quem ele conhece sabe muito bem para poder dizer isso. Mas a gente está disposto também a ouvir críticas, comentários, com certeza, porque a gente vai estar se expondo, né? E eu digo a você uma coisa: eu não acho ruim ouvir crítica, não, porque são elas que nos ajudam. Exato, Longe de mim aqueles que me elogiam. Eu ouvi essa frase muito na Rádio Difusora, eu não me lembro. Longe de mim aqueles que me elogiam, perto de mim aqueles que me criticam. Modo de falar, porque elas nos constroem, ela faz a gente abrir os olhos. Opa, vamos ver o que é isso mesmo, né? Vamos lá, Nino. Deus, como diz São Francisco, é meu tudo. Fé. Fé vem acompanhado de Deus, porque o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê e não pode tocar. E a gente não vê e não pode tocar, mas pode sentir Deus. Então a fé é isso. Quem tem Deus tem fé. E sem fé, nada vai. Você diga aí. Família. Família, a base. A base. Um sonho. Ou já conquistou tudo? Eu já conquistei tudo. Meu sonho agora é ir para o céu. Olha, eu tenho uma família, graças a Deus, toda estruturada. Isso eu tenho um grande prazer.
A minha família é estruturada. Cada um vive do seu jeito. Eu não tenho que me preocupar mais com ninguém. Agora é eles que vão ter que se preocupar comigo. Mas digo, família sempre foi, é e será a base de um ser humano. Amigos. Amigos, citar Deus como amigo, isso é uma coisa que muita gente faz. Mas amigo tem que ter. Não se vive sem amigo. E não tenha medo de fazer amizade. Não espere, como é que se diz, das suas amizades uma resposta milionária. Mas espere do seu amigo um olhar compreensivo. Igreja. Católica. Apostólica romana. Nino, o que é a vida? Olhe, a vida é você se preparar para o tudo e o todo. A vida é não parar. A vida é você olhar para frente, sempre por alto e tentar conquistar e seguir grandes passos pelos olhos da fé e os passos da fé. A vida é isso. Nino, o que é a vida? O que é a vida? Rapaz, são perguntas convincentes, mas ela tem X resposta. Nino pode dizer assim que você teve até agora uma vida feliz? Tive não, eu tenho. Tem uma vida feliz. Eu tenho uma vida. Eu passei pedaços difíceis, eu passei fome, porque no tempo que eu me criei, como eu já era família de agricultor que trabalhava alugado, eu passei fome, mas eu nunca perdi a alegria de viver. Perturbação, se agoniar, meu Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo? Mas eu sou uma pessoa realizada, e principalmente agora, como é que se diz? Quando professei a minha fé e ali diante do sacramento, da Eucaristia, Senhor, eu sou todo teu. Nino, como aqui também é um canal que muitas pessoas aqui entram mais no meu Instagram, né, como essa parte que eu trabalho de terapeuta, qual o conselho que você daria para alguém que esteja no momento de depressão, no momento de ansiedade, alguém que está desanimado, que está triste, que parece que não tem saída mais sua vida, né? Como você tem uma bagagem aí de história que já passou, como você mesmo disse, por um momento. Mas qual seria, brevemente, o que você teria para dizer para essas pessoas que estão passando? Para essas pessoas, a primeira palavra é o seguinte: busque Deus. Coloque Deus na sua vida como base de tudo, porque Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é tudo, Deus é tudo. São Francisco diz, meu Deus e meu tudo. E depois que você buscar Deus, atrair Ele para você, porque Deus nos atrai a todo momento, mas a gente às vezes rejeita. Então você tem que trazer Ele e guardar dentro de você. Procure conversar. O diálogo, a conversa com pessoas de mente aberta, tá certo? Um trabalho desse como a gente está fazendo, isso é um tratamento. Isso é um tratamento. Eu vou sair daqui descarregado, entendeu? Eu vou sair daqui vazio de muitas coisas e preenchido de outras coisas. As coisas ruins saem para dar espaço às coisas boas. Então eu digo isso. Conversar, dialogar, buscar Deus, a oração, a meditação, entendeu? Não tem condição de fazer sozinho, procure ajuda. No seu caso aí, como você diz, o terapeuta, ninguém está para viver sozinho. Se for preciso, mas que se cuide, né? Se curve, entendeu? Para se fortalecer e se levantar com força de viver. E eu agradeço a cada um que participou da live, que está aqui. Agradecendo desde já a Nino, a sua esposa também que está aqui, a Vitor aí nos bastidores, tá certo? No final a gente vai botar uma foto aí bem bonita aí com nós 4 aí, todo mundo junto, tá certo? E eu queria encerrar este momento, Nino, porque isso me veio no coração agora nesse final, que essa live, que esse testemunho de vida, que tudo aqui que foi falado, seja um fruto de esperança, que seja aí bênção na vida de muitas pessoas. E para encerrar isso, se eu colocar muito no meu coração enquanto você falava, vamos terminar professando nossa fé. Nossa fé.
Creio em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Uma boa noite a cada um de vocês e até uma próxima live, se Deus quiser e nos permitir. Amém.